Aleluia. Da lei para a graça. Porque Deus nos deu a lei. Ou melhor, porque Deus deu a lei ao ser humano no princípio. Deus deu a lei para revelar ao homem a sua santidade. Aleluia. Amém. Para mostrar quem ele era. Para que o homem soubesse andar no caminho certo para estar em comunhão com ele. Aleluia. Amém. Foi por isso que Deus deu a lei. Em Gênesis 2, verso 17, nós encontramos a primeira lei dada ao ser humano. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Amém. 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 Mas o homem o que fez? Conseguiu obedecer para se manter em comunhão com Deus? Não. Aleluia. Amém. O homem falhou logo no princípio. Desobedeceu logo no princípio. Dali para frente, Deus foi lidando com o ser humano. Até que Abraão achou graça aos olhos do Senhor. Abraão teve Isaac, seu filho. Isaac teve também Jacó, seu filho. E desse aí nasceu a nação israelita. Porque Jacó mudou, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus começou a lidar com um povo pequenino. Mas como é que ele iria se aproximar daquele povo? Voltou a dar-lhes uma lei. Aleluia. A lei de Moisés. Para que eles pudessem perceber a santidade de Deus. Os pormenores. Para que pudessem voltar a Deus. Só que era algo difícil. Aleluia. Amém. 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 Algo muito difícil para o ser humano. Podemos dizer que o ser humano não tem capacidade de guardar a lei. Aleluia. Amém. Pela lei, o ser humano nunca se aproximaria de Deus. Porque se nós formos a ver em Gênesis 3, verso 22 a 24, depois do homem pecar, Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou guardas a protegerem a árvore da vida, para que o homem não voltasse para lá e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre no pecado. Aleluia. Porque Deus nunca quis o homem viver no pecado. Aleluia. Amém. Amém. Deus sempre quis que o homem pudesse ser santo, porque ele é santo. Vamos ler Levíticos 10:10. 10:10. Diz assim a palavra de Deus. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo,
Amém. Então Deus voltou a dizer a Moisés. Aleluia. Amém. Vai, diga ao homem. Diga ao povo de Israel. Não terás outros deuses. Aleluia. Não ajoelharás a nenhum outro. Não farás imagem de escultura. Não matarás. Etc, etc. Aleluia. Tudo isto para mostrar que o homem, qual é a regra de vida para você? Porque o pecado separava o homem de Deus. Aleluia. Amém. Isaías 59, 1 e 2. Diz que o pecado nos separa de Deus. Mas eu disse que o homem não tinha capacidade. Então o que Deus faz? Deus estabelece o sistema de sacrifício. Aleluia. Amém. Os sacrifícios de animais que se faziam no Velho Testamento. Porque Deus mostra ao homem que ele vai ser salvo pela fé. Então o homem tinha que levar o animal para ser sacrificado pelos seus pecados. Ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal para transferir os seus pecados para o animal. O animal era sacrificado no seu lugar para cobrir o pecado, para que ele pudesse ter comunhão com Deus. Aleluia. Deus está dizendo ao homem: você vai ser salvo, vai viver comigo pela graça. Não é porque você vai ser justo, não é porque você vai fazer boas coisas, mas eu é que vou me preocupar pela sua salvação. Aleluia. Amém. Então, começamos a correr os sacrifícios. Em Hebreus 9, verso 7 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. 7 a 15. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Yakungena ekavona muprista lwenkulu ntsena akungena ekavona muprista lwenkulu ntsena angena kamwe hi lembe kambe a nga ri na ngati loko a ri na ngati leyi humesaka hikwalaho ka yena ni ka ku joha ka tiko, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Loko moya lowo kwenzima unga kari uri ukombisiwa hi sweswo leswaku ndlela ya xikwetsimisiwo a yi nga se pfuliwa enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Loko tabernakela yo ranga yi nga se yimisiwa, que é uma alegoria para o tempo presente. xi nga xifananiso lexi endleriwaka minkarhi ya sweswo, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. leyi nga ku humesiwa ka yona mihlengo ni magandzelo lawa ma tsandzekaka ku herisa hi tlhelo ra ripfalo ra loyi a tirhaka mintirho, consistindo somente em manjares e bebidas e várias obrigações e justificações da carne impostas até o tempo da correção. yi nga milawu ya misava ntsena leyi lerisaka swakudya ni
endliwa leswo tala ni leswo tiva enkarhi wa ku pfuxeta hinkwaswo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Kambe Kristi loko ahumelelile ari muprista lwenkulu loyi swilo swi sasekaka leswi swi nga swa tabernakele leswi nga tameriwiki hi mandla ku tlurisa lokukulu ni ku hetiseka loku nga ri endliwa hi mavoko. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ungari hingati ya swimhongo kutani ya swinyampfana kambe hingati ya yena. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Kutani ukumile kukutsura loku nga heriki. Porque se o sangue de touros e bodes akuva leswi ngati ya timhunti ni ya swimhongo e cinza de um novilho espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne. Ni kuma wa marole lowu hungweliwaka na vona lava va nga ni thyaka va tiva ku hlantswiwa hi tlhelo ra nyama. Quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Ngopfungopfu ngati ya Kristi leyi humesiweke eka Xikwembu imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Hi moya lowu nga heriki lowu nga mhamba leyi nga riki na xivati leyi hlantswaka mapfalo ya hina emintirhweni leyi feke leswaku mi tirhela Xikwembu lexi hanyaka. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança. Hikwalaho ke Kristi mulamureri wa hina ntwanano lowukulu leswaku rifu ra yena kutako loko ri humelele kuta kutsuliwa lava tluleke nawu hi nkarhi wa ntwanano lowu sungulaka lava va vitaniweke va nyikiwa andzhaka leyi nga heriki leyi nga ni xitshembisi. Aleluia. Portanto, nós vemos que os sacrifícios que faziam-se no Velho Testamento não eram perfeitos. Porque se fossem perfeitos, não precisavam de se repetir todos os dias. Aleluia. Mas eles tinham que repetir os sacrifícios por causa da sua imperfeição. Sendo um homem imperfeito e incapaz de obedecer à lei, Deus decidiu enviar o seu filho para oferecer o sacrifício perfeito. Porque não se podia justificar o homem pela morte de um animal inocente. Aleluia. Era preciso que um homem fosse sacrificado no lugar do outro homem. Amém. Mas não havia embaixo da terra, aleluia, ninguém que pudesse satisfazer essa condição, que pudesse ser sacrificado no lugar do ser humano. E Deus enviou o seu filho. Não é porque não lhe doeu isso, lhe doeu sim, mas ele deu o seu filho para morrer por causa dos nossos pecados. Aleluia. Porque ele podia, de fato, tinha condições de oferecer um sacrifício perfeito que pudesse nos levar de volta à comunhão com o nosso Deus. Aleluia. Amém. Eu disse a lei
não tem capacidade de nos justificar. Aleluia. Amém. A lei somente nos mostrava a santidade de Deus. Nós podíamos saber o que Deus é. Podíamos perceber que Deus não podia se comungar com o pecado. Mas nós não tínhamos capacidade de guardar a lei. É como você olhar para uma montra, onde você vê lá bananas, maçã, mas você não pode tomar essas coisas, porque há um vidro que divide você. Aleluia. Nós podíamos ver a santidade, mas nós não podíamos nos tornar santos, porque nós fomos concebidos em pecado. Diz Salmos 51. Aleluia. Amém. Nós fomos concebidos no pecado, então não tínhamos como atingir a santidade. Mas Deus diz em Levítico 19, verso 2: sede santos porque eu sou santo. Aleluia. Sede santos porque eu sou santo. Se vocês querem ter comunhão comigo, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Vocês terão que sair do pecado para viver uma vida de santidade. Mas por causa dessa impossibilidade, Deus mandou o seu filho. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que tenha vida eterna. Aleluia. João 3,16. Amém. Deus se comoveu com o homem. Não foi o homem que se aproximou de Deus, mas foi Deus que se comoveu com o homem. Foi Deus que amou o homem. Aleluia. E por isso, de fato, Jesus ofereceu o maior sacrifício. Isto nos ensina uma coisa: que continuar a fazer sacrifícios de animais não nos ajuda em nada. Aleluia. Amém. Andam por aí a fazer sacrifícios de touros. Isso não resolve o nosso problema diante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a única coisa que nós precisamos é aceitar Jesus Cristo. Aleluia. Aceitar aquele que deu a sua vida por nós, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito por nós, aquele que Deus nos deu, aleluia, para resolver o nosso problema. Porque se você cai dentro do poço, você tem maneira de sair sozinho de lá. Você precisa de alguém que esteja fora do poço para te tirar de lá. Aleluia. O socorro só pode vir de fora. Amém. Mas muitas vezes o ser humano quer arranjar sua maneira para se escapar, quer arranjar maneiras para se salvar. Aleluia. Deus nos chama à consciência. Aleluia. Verso 24 a 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
eminkarhini leyi yaka mahlweni ka Xikwembu, nem também para se oferecer a si mesmo. swi nga ri leswaku u ti endla rhangani ya mhamba Para se oferecer muitas vezes. ku tisa muprista lwenkulu, Nem também para si mesmo, para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. ku nga ri leswaku a tikombisa kota muprista loyi a nghenaka ekan'we hi lembe a nghenaka ni ngati ya xin'wana xilo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hikuva loko swi ri tano a fanele ku twa ku vaviseka ku nga ri hi nkarhi ku pfuka misava hi ku tumbuluka, kambe leswi ku ta ku hi nkarhi lowu hetisekeke a humelela hi nkarhi ku herisa ku joha ku ti endla magandzelo. Amém. Amém. Aleluia. Então a Bíblia diz que Cristo, A Bíblia é Cristo. este Cristo que Deus nos deu Cristo é a Xikwembu xi hi nyikeke para resolver o problema do nosso pecado, leswaku a nyika a hlamula ka xidyoho xa ser hina. sacrificado naquela cruz. Endzhaku ka loko a vamiwile exihambanini lexiya, Ele não entrou num santuário feito por mãos de a homens, nga nghenangi eka xiluvelo lexi endliweke hi mandla ya vanhu, mas antes ele subiu aos céus, kambe a tlhetukele etilweni onde sentou-se à direita de Deus. laha a tshameke vokweni ra swinene ra A Xikwembu. razão pela qual Jesus subiu aos céus, A xivangelo lexi endlaka leswaku Yesu Kreste a tlhetukele etilweni sentou à direita de a Deus ya tshama vokweni ra swinene ra para Xikwembu interceder por nós. leswaku a ta khongelela hina, Aleluia. Amém. Amém. Para se apresentar a nosso favor, leswaku a ya tikombekisa hi matshan'wini para se ya, apresentar como nosso advogado. leswaku a ya tikombekisa kota a muyimeli wa hina. Aleluia. Amém. Amém. Só Jesus fez isso. Ntsena Yesu hi yena a nga endla leswi. Nós estamos lidando com este Cristo Hi hlangana na yena Kriste loyi que subiu aos céus, loyi a nga tlhatukela que letilweni, está sentado à destra de a Deus, tshameke vokweni ra swinene ra que Xikwembu, intercede por nós, a khongelelaka hina, que diz aquele a vulaka leswaku luya é meu filho. i n'wana wa mina. Aleluia. Amém. Eu dei a minha vida por aqui. Mina ndzi nyikele vutomi bya mina hikwalaho ka Eu yena. dei a minha vida por aqui. Mina ndzi nyikele vutomi bya mina hikwalaho ka yena. Será que você corresponde a isto? Xana wena wa swi kota ku ve u va ni ku hlangana na swona swilo leswi? Aleluia. Amen. Será que você responde a isto? Xana wena wa veka nhlamulo ka swilo leswi, wa hlamula swilo leswi? O fato de Jesus ter subido aos céus Mhaka ya ku Yesu Kreste a tlhatukile etilweni para sentar como seu advogado a ya tshama kota muyimeli wa wena, e dizer eu sofri por causa. a vula leswaku mina ni xanisekile hikwalaho ka luya. Aleluia. Amen. Mas ele só pode dizer isso Kambe yena a nga swi kota ku ve a vula leswo se você tiver tirado os seus pecados e colocar nele. loko wena u swi kotile ku ve u susa swidyoho swa wena u veka ehenhleni ka yena. Aleluia. Amen. Ele só pode te justificar Yena a nga ku hlayela ku lulama se você tiver tirado os seus pecados. loko wena u susile eswivono swa wena, Porque muitos de nós hikuva a va ku tala va hina estamos aqui hi kona laha e continuamos carregando os nossos pecados. hansi mama hi rhwala swidyoho swa hina. E se você continua carregando por si mesmo os seus pecados, Loko wena wa hansi mama rhwala wexe a swidyoho swa ele wena, não pode fazer nada. yena a nga swi koti ku va endla nchumu. Aleluia. Amen. Você precisa de aceitar Swi laveka leswaku wena u pfumela que Jesus morreu pelos seus a pecados, ku va leswaku Yesu a ku felile para que você pudesse viver para Ele. leswaku wena u hanyela yena. Aleluia. Amen. Para que você pudesse viver para Ele. Leswaku wena u hanyela yena. Ele morreu no seu lugar, Yena a file onde ematshan'wini ya você wena, devia ser condenado. laha wena u nga fanele ku ve u avanyisiwa. Ele se entregou para morrer por você. Yena a tinyikile leswaku
para que você viva para Ele, para que você viva a justiça, porque Ele mesmo vai te ajudar, Ele mesmo nos capacita a viver uma vida santa, Ele mesmo nos ajuda a vencermos o pecado. Se você continua detendo o pecado na sua vida, significa que você ainda não crê. Você pode ser simplesmente simpatizante da igreja. Aleluia. Eu gosto daquela igreja. Eu vou àquela igreja. Somente termina aí. Porque se você tiver fé e fé nele, você se solta de todo o pecado. Porque você percebe a miséria em que você está. Porque a lei não justifica ninguém. A lei cobra. Se você não faz, morre. Porque é isso que Deus disse desde o princípio. Se comeres o fruto desta árvore, da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Se desobedecer, morre. Porque a lei só cobra. Aleluia. Mas a graça nos justifica. Amém. A graça nos justifica. Por isso precisamos de perceber que a graça não é para vivermos no pecado. Não. Aleluia. Nós estamos na graça porque é a graça que nos faz estar em comunhão com Deus. Que nos fez sair do pecado é a graça. Nós ganhamos alguém que está do nosso lado para nos ajudar. Aquilo que nós não conseguíamos, passamos a conseguir. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso perceber isso. Aleluia. A Bíblia diz aqui que Jesus apareceu nestes últimos tempos. Aleluia. Porque ele precisava de apresentar uma vez em sacrifício para nos justificar. Aleluia. Só uma vez. A humanidade tem cerca de 6 mil anos. Aleluia. A terra, esta terra e tudo quanto foi tem cerca de 6 mil anos. É mais do que isso. Aleluia. Amém. Às vezes nós pensamos que o homem vem de muito longe. Não vem de muito longe. A nossa história é muito próxima. Aleluia. E precisamos de perceber isto. Que somente a graça de Deus nos aproxima dele. Esse Deus que nos criou. Aleluia. Em Gálatas 4:7. Galatia 4:7. Galatia 4:7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Kambi loko kurinkari yelile xikwembu u rhumelile n'wana wa xona atswariweke hi wansati a velekiwa a ri hansi ka nawu para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. leswaku a ku tsula lava va nga ri hansi ka nawu ni leswaku hi huma ku amukeriwa. Aleluia. Amém. Amém. Amém.
Nestes últimos tempos, Deus mandou Jesus para nos remir de todos os pecados, para nos tirar do pecado. Aleluia. Amém. Para nos tirar debaixo do pecado. Avalie sua vida. Onde você está? Como você está vivendo? Você já saiu do pecado? Você já aceitou Jesus lhe tirar do pecado? Ou você continua abraçado ao pecado? Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a pior coisa que nós fazemos para nós mesmos é negar Cristo, é desprezarmos o sangue de Jesus, é desprezarmos o sacrifício de Jesus da cruz e continuarmos no pecado, seja qual for o pecado, seja prostituição, seja adultério, seja bebedeira, seja maledicência, talvez confusão com sua esposa em casa. Deus quer santidade em todos esses lugares. Aleluia. Amém. Santidade entre você e o seu marido. A maneira de falar, a maneira de fazer as coisas todas. Deus quer santidade em todo sítio. Porque Jesus veio para nos remir. Aleluia. E nos fazer filhos de Deus. Amém. Agora, como é que vamos ser filhos de Deus a viver como o diabo quer? É possível? Somos filhos de Deus, mas vivemos como o diabo quer. Porque é o diabo que disse a Eva: olha para essa fruta aqui. Ela é saborosa. Ela é bonita à vista. Experimenta comer. Deus disse para não comer. Experimenta comer. Aleluia. Amém. Porque o que o diabo quer fazer é somente nos afastar de Deus. Aleluia. Amém. É a única coisa que ele faz. E nós caímos nas artimanhas. Aleluia. Amém. Lembre-se de uma coisa. Não volte a sacrificar a Cristo. Não volte a pisar a Cristo. Amém. A conclusão que nós chegamos nesta lição é que tanto aqueles que eram do Velho Testamento, tanto nós hoje, todos somos salvos pela fé. Aleluia. Aliás, somos salvos pela graça, por meio da fé. Amém. Eles que tinham que ter fé de que ao impor a sua mão sobre o animal, sobre o cabrito ou ovelha, os seus pecados ficavam sobre aquele cabrito. E quando era morto o animal, então moria com seus pecados. Aleluia. Era preciso fé. Porque a lei não justifica. Aleluia. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje somos salvos pela graça, por meio da fé. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, aleluia. Somente isto, meus irmãos. Eu disse que a lei cobra, mas a graça justifica. Aleluia. A lei cobra o preço, a graça justifica. Então é preciso abraçarmos esta graça. É preciso abraçarmos este Cristo. Porque a Bíblia diz: veio para os seus,
Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creem no seu nome. Aleluia. Amém. Amém. João 11, 12. Aleluia. Amém. Então é isto, meus irmãos. Você só é filho de Deus quando recebe a Jesus. Não é por causa da lei. Vamos esquecer a lei. Preocupe-se em aceitar Jesus. Preocupe-se em viver a vida de Cristo. Aleluia. Amém. Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Amém. As coisas que agora faço, faço-as na fé. Amém. Amém. Gálatas 1:20. Que é isso? Aleluia. Então nós precisamos disso. Aceitamos aquilo que Jesus fez. Aleluia. Amém. Porque, meus irmãos, se nos enganar, vamos chegar lá sábado, domingo, não come porco, não come não sei o que. Fazem isso, mas são prostitutos. Faz isso, está a pregar isso aí, mas o pastor dorme com os crentes na igreja. Aleluia. Amém. Não vai levar você para a salvação. Aleluia. Não vai levar você para a salvação. Você precisa de aceitar pessoalmente aquilo que Jesus fez por você. E você viver a vida de Cristo. A Bíblia diz que Cristo não teve pecado nenhum. Foi tentado, mas não pecou. Aleluia. Amém. 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 Foi tentado, mas não pecou. Se você crê nele, ele vai te capacitar para você resistir. Ele vai te capacitar para vencer o mundo. Ele vai te capacitar para vencer as tentações. Aleluia. Amém. Ele vai fazer isso e vai te ajudar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero falar muito hoje, somente essas palavras, e peço que de fato recebam as e se preocupem em vivê-las. Essas palavras são espírito e são vida. Amém. Vamos levantar para nós.